que são tradicionais no basquete, por exemplo. O Marcelinho Huertas jogou no Dante. Opa, tá vendo? Eu devia ter investido na minha Não, carreira. na quadra do Dante tem uma baita foto dele lá. Sendo que quem jogava bem mesmo era o irmão dele, né? Mas tudo bem. Na minha época não Eu tinha. não posso falar isso, porque a família não gosta. É ruim. Mas eu conheço bem os dois, porque teve uma época da minha vida que eu falei pra eles lá embaixo, que eu andava meio malucão. Eu já era professor, mas eu queria virar técnico de basquete. Que dor de cabeça. Aí passei 3 anos sendo técnico de categoria de base no Sírio. O paulistano foi lá, me levou. Eu fiquei mais 3 anos no paulistano. E no paulistano, eu tive a chance de trabalhar com a família Huertas. Entendeu? E quando eu falo isso, eles ficam chateados. Mas o Felipe Huertas, nós fomos num campeonato brasileiro. São Paulo, Pernambuco, Paraná. Ele foi o nosso capitão e o nosso armador. E ele foi o melhor jogador do campeonato e São Paulo foi campeão. Era um craque. Jogava muito. Craque. Joga ainda. De vez em quando ele racha ainda. Ele racha, né? Ele é mais velho? Mas ele preferiu não continuar a carreira. Ele foi estudar, né? Fez GV e depois... Hoje em dia ele mora já há uns anos nos Estados Unidos, trabalhando em multinacional grande, etc. Tá por lá com a família. Ele, a esposa e o filho. Imagina o nível dele, né? Se o Marcelinho jogou na Euroleague, jogou no Lakers, puta carreira consolidada e o irmão era melhor que ele. O Felipe jogava mais, eu acho. Na mesma idade jogava mais. Você vê como tem preferidos dos técnicos, né? Por isso que a gente não virou jogador profissional, né? Tá vendo? Porque não me passaram lenda. naquela peneira, né? Ó, pra não ser injusto, porque ele sempre corta, eu cortei ele. Brunão, faz sua pergunta. Obrigado. Desculpa. Deixa eu Imagina. só complementar. Não, por favor. Lógico. Então eu vou cortar Eu ele de fico novo. quieto. Vou cortar ele de Quem novo. corta o Brunão, a gente fica feliz. O Felipe, por exemplo, ele começou essa carreira, ele foi estava no Pinheiros. Nessa época que ele foi na seleção paulista comigo, ele tinha 16 anos, ele estava no Pinheiros. Estava lá. Aí jogou no Pinheiros mais 2 anos de juvenil, foi campeão brasileiro novamente com a seleção paulista juvenil. E aí, o técnico que entrou lá depois, no primeiro ano de profissional dele, não queria, porque o time ele tinha que treinar de manhã, tinha que treinar de tarde. Estudava, tinha que treinar. Aí o cara tava na GV. Aí o cara falou pra ele, você vem em tudo que é treino de manhã, você não vai jogar mais aqui. Aí ele falou, tá bom, foi embora. Foi estudar. Foi embora, não quis nem saber. Quer dizer, então também tem esse lado, sabe? Então, eles sabem que jogaram. A maioria da molecada que tem 16, 17, 18, quando chega nessa faixa etária, o cara tem que tomar uma decisão. Não são todos que conseguem treinar, jogar e estudar numa boa faculdade. E às vezes tem até trabalhar, né? Sim, então, é isso que eu tô dizendo, ainda tem isso, né? Não, no meu caso, o técnico tomou a decisão por mim, né? Ele falou, vai estudar que você não joga nada. Mas Pronto, Brunão, Obrigado. faz a sua pergunta. Eu vou poder participar desse? Por Sim, favor, né? eu Tá. preciso que você participe disso também. Agra, você falou dos clubes, né, grandes, São Paulo, né? Sim. Falamos do Pinheiros, tradicionalíssimo no basquete. Paulistano, super tradicional também. O Sírio já foi. Hoje, até hoje tem categoria de base, não tem mais profissional. Tem uns 2 timezinhos lá. Hebraica, não pode esquecer. Hebraica, não nunca. podemos esquecer tem nunca da também. Hebraica. Sim. Você vai xingar todo mundo. Você Não, mas são eu tradicionais. preciso fazer um adendo Mas você tá a um falando clube. só da capital ou do Não, eu tô estado? falando só de São Paulo, São Paulo Não, capital. porque eu, na minha ignorância de não conhecer basquete, sei do time de Franca. Né? Não, tem Franca, tem não, Bauru, então, Bauru, não, aí Franca. tem Mogi, Não, tem muito interior no time. tem interior muita de São coisa, Paulo né? tem muito não, lugar. Tem por- Casa Branca, Casa Limeira. Branca, Por isso times que eu bons. tava- É. que a Muito bons. Só pra você entender, o que eu entendo de basquete é Space Jam e NBA Jam, que era do videogame. Então, por isso que eu já tô aqui. E o NBA 2K. O 2K você não joga? Já Tem jogado o agora, NBA Jam era legal, você fazia 3 cestas, pegava fogo na cesta. Aí. Então hoje eu tô aqui só distribuindo. Aqui, sabe? Mas eu queria falar, Agra, Pois não. eu vivi muito tempo dentro do São Paulo Futebol Clube. Tá. Quando o Rossi chegou no São Paulo, o meu finado amigo Maurício Sanzi, conheceu o Mauricião, né? Muito, eu gostava muito dele. Então, o Mauricião que tomava conta lá da base do São Paulo. Isso. Quando entrou profissional, o Rossi chegou ali revolucionando. Cara, foi maravilhoso. São Paulo montou um puta time legal, trouxe os caras bacanas, trouxe Chamel. O time foi muito bem. Foi campeão paulista. Foi campeão paulista. Jogou em final de Superliga das Américas. Liga das Américas. Foi campeão da desempenhando Liga das bem. Américas. Foi campeão da Liga das Américas. Não ganhou a vaga, né, do acesso da Ouro pra NBB. Subiu pra NBB, foi vice-campeão na NBB. E de uma hora pra outra acabaram com o basquete no São Paulo. O Rossi acabou saindo antes. Porque Saiu antes,
eu vou falar uma coisa que eu vivi ali, eu vou encher a boca. Se me bater, eu não tô nem aí. Eu não frequento mais aquela merda daquele clube, então eu vou encher a boca e vou falar. A gente te defende, Bruno. Obrigado. A gente defende. Não, foda-se. É todo mundo grande aqui, ó. Olha o tamanho do seu segurança aí do lado aqui, ó. Obrigado, Pedrinho. Pedrinho garante. Pedrinho, salva nós. Sabe como a gente chamava o Pedrinho no time? Tyson. Mas, Agra, não adianta. Acabaram com o basquete por causa de 6 milhões de reais, falando que isso estava dando prejuízo pro clube. De orçamento anual, né? Anual. Deixa claro que anual, ou seja, dá 3 salários do Oscar. Não, que 3 salários do Oscar? O Oscar não ganhava 2? Acho que mais. Eu chegava 2 mais, é o divulgado, né? O divulgado era 2. Oscar que você fala, o do coração? É ele. Tá. Aí, acabaram com o profissional. Acabaram com o time do São Paulo com esse valor, que era o que um jogador que não estava jogando recebia pra ficar lá. A multa rescisória do Daniel Alves foi quanto? Tá pagando até hoje. Esse ano acaba. Tá pagando até hoje. Não, mas vocês vão ficar fazendo uma devassa nas contas do São Paulo? Porque a festa junina do São Paulo custa 3 milhões. Olha lá, a festa junina custa 3 milhões e acabaram com o basquete profissional. Nem é tão boa. Nem é boa, nem é tudo isso aí. Custa 3 milhões não, o prejuízo é de 3 milhões. O prejuízo custa muito mais. Aí, Agra, 5 dias antes de começar, o Sub-20 e o Sub-18 acabaram com o time do Sub-20 e do Sub-18. Um dia antes de começar o campeonato do Sub-16, acabaram com o Sub-16 também do São Paulo. Entendeu? Então, aí você fala, um clube sério... Desculpa, não é sério. Isso daí, você sabe que eu sempre bato nisso. Entendeu? E contextualiza o Agra do outro convidado que a gente teve aqui discutiu esse mesmo assunto. O Lucas? Não. Aqui. A Alessandra também falou. A Alessandra falando com a gente. A gente trouxe a Alessandra aqui e ela conversou justamente disso, que ela falou que o problema não é um problema esportivo, como parece, é um problema social, porque você pega um clube aí, uma equipe de sub-16, são famílias sem condição que vêm do interior, se alojam em São Paulo, muda de cidade. Fazem o sacrifício. Pra daí, num dia antes, falar, então, galera, amanhã ia começar, não vai mais, boa sorte. No São Paulo aconteceu exatamente isso, com acho que umas 2, 3 famílias, né? Agora, você iria me perguntar alguma coisa? Não, o que eu tava falando, Agra, é que como pode, né? A gente tem tantas crianças, por bem que nem todas poderiam ser profissionais, só que você tá tirando a criança da rua, né? Aí acabam com um projeto maravilhoso. Eram 120 atletas que São Paulo tinha. Entendeu? Desde a base, desde o sub-11 até o profissional. Aí acabam com o projeto todo. Então, aí você quer incentivar o esporte como no Brasil? E nas entrelinhas muito se fala. Isso aí eu acho que vai muito de encontro àquela coisa, principalmente nos times de futebol, né? Porque nós estamos falando do São Paulo, mas vocês sabem que o Corinthians, por exemplo, acabou com o time profissional feminino. Também, tô sabendo. Categoria de base feminina, que tinha até o sub-12 feminina, amadora. Acabou. Alguns anos atrás o Palmeiras tinha um time profissional, acabou também. Então, mas aí os caras não só acabam com o de cima, mas não quer. Na verdade, por exemplo, com certeza, eu tenho quase certeza absoluta, tem 1 ou 2 dirigentes de futebol que sempre acharam que basquete não era esporte que devesse investir dinheiro. Com certeza eu tenho. É o dinheiro da piscina, entendeu? Normalmente é o dinheiro da piscina. A gente tem um amigo que fala que esporte que suja a mão não vale a pena. Então, é isso que eu tô dizendo. Então eu acho que tem muito a ver. No Corinthians é a mesma coisa. Então são clubes que são muito direcionados ao futebol profissional, ao futebol em geral, né? E aí quando você começa a gastar, por exemplo, que a gente acha pouco, né? 6 milhões, porque para um clube desse não é possível. E um clube como o Corinthians, como o São Paulo, você não consiga, hoje em dia, como está a comunicação, e vocês trabalham nisso aí, e o cara não vai ali e arranja um patrocínio. Vender um patrocínio. Pelo amor de Deus. E é isso, a gente não tá falando de 6 milhões por mês, é 6 milhões por ano. Eu sei. E isso para um time de futebol, para um time do tamanho de um São Paulo, no Corinthians, dinheiro não é nem de pinga, porque pinga é mais caro para o ano inteiro. Então, assim, realmente é vergonhoso isso. Eu fico muito chateado, muito triste, porque, como eu falei para vocês, eu tenho um ótimo relacionamento no meio do basquete. Então, eu conheço bastante gente, bastante técnico. Então, cara, aconteceu esse negócio do São Paulo. Acho que umas 9 ou 8 pessoas me ligaram. Pais. Na hora, né? Você tem alguma sugestão? A coisa do Corinthians feminino, a mesma coisa. Entendeu? Já não tem incentivo ao basquete feminino. Demais, acaba com uma categoria de base pro time profissional. Mas você não acha que aí devia vir de cima, assim, sei lá, governo, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, o time masculino de futebol é obrigado a ter um time feminino. Sim, hoje é. Hoje é.
devia ser assim, ó, tudo bem, você tem um clube, mas é obrigado a ter também um Outras time de outras outras modalidades, um time de basquete. O NBB, por exemplo, eles têm a LDB, Isso, a liga. tá certo? Que são jogadores abaixo de 22 anos. Sim. Então, todo time que disputa o NBB tem que ter um time de LDB. E eles têm um torneio anual, Torneio bom. que dura 4 meses, mais ou menos, né? E vem gente de tudo que é lugar. Porque na LDB você não precisa necessariamente o seu time estar no NBB. Os times que estão no NBB têm que ter uma equipe do LDB. Mas, por exemplo, se eu sou lá do Rio Grande do Sul e eu tenho na minha cidade uma equipe sub-22 e eu mostro condições que eu tenho, como levar o meu time, como alojar, como alimentar, etc., eu entro. É isso aí. Então você tem, às vezes, equipes que não estão lá no NBB, mas que jogam, entendeu? Tá dando o chance o pros NBB, jovens. Então, exatamente. Então o NBB, eu acho que os caras, diferentemente da confederação, diferentemente da federação, a Federação Paulista, vocês não têm ideia o que tem de campeonato de categoria de base. Eu sei porque eu acompanhava. Cara, é demais. É demais. É Então, muito em legal. todo lugar muito tem um time. Hoje em dia tem muito time. O masculino, Campeonato Paulista feminino, é enorme. Sub-12, sub-18, sub-20, tem tudo, né? Então eu acho que tinha que incentivar realmente com gente que quisesse fazer e que tivesse a competência para fazer. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Vamos parar de falar de coisa que está desagradando o convidado. Tem razão. Vamos trazer assuntos bons para. Primeiro eu vou pedir para você que está assistindo a gente, dá o like, se inscreve, tá? Comenta aqui, já tem perguntas que a gente vai trazer aqui no momento certo, porque aqui tem organização, apesar de não Parece parecer. que não, mas tem. Agra, então, Sim, para os ineptos do basquete, como Sim. eu e o Rapadura, sim. conta um pouco da sua história com o Clube Sírio, como que foi? Tá. Então, quando eu sou de Recife, Pernambuco, nascido lá. Mais que eu. De uma... Torcedor do Náutico, né? Não, tá... Tá vendo? O Agra aí. Olha o tamanho, ele vai levantar e vai embora. Me ajuda Ele vai- Isso daí é pro meu primo Rafael ficar feliz. Não, se fosse o Santa Cruz, eu até dava uma chance. Eu já fui pra provocar já. Eu sou torcedor desde sempre do Esporte Clube Recife. Mudei pra cá, mas nunca deixei de torcer pelo esporte. O esporte. Esporte Recife. Não é um exatamente. torcedor terceirizado. Não é mesmo. Não Não é, é não esporte é. Flamengo, é só E esporte. torce pro Flamengo também, né? Porque tem Não, muito disso, não, né? eu- Não, torce pro Eu tenho um esporte. filho que chama Pedro, que torce pro Palmeiras. Então eu não torço pro Palmeiras, mas eu não gosto que o Palmeiras perca. Justo. Porque a família da minha esposa é tudo de Recife, né? E aí eles são de esporte. Só que é esporte e Corinthians, né? Então, assim, começa um outro, mas tudo E bem. coincidentemente, vocês lembram, né, que o esporte foi o time que inaugurou aí, né, lá atrás, né, o Allianz Parque.